e vielas, criando uma atmosfera familiar de movimento constante. Eu estava acostumado a levar pessoas para suas casas, ouvir histórias fugazes e seguir em frente. No entanto, naquela noite, algo estava prestes a acontecer que desafiaria todas as minhas expectativas. Recebi uma chamada para buscar um passageiro em uma parte menos movimentada da cidade. Ao chegar ao destino indicado, notei que a rua estava mal iluminada e deserta. Um frio percorreu minha espinha, mas, como um motorista de aplicativo experiente, decidi não deixar a intuição obscurecer meu julgamento. Meu passageiro chegou com passos apressados, e quando ele entrou no carro, algo sobre sua presença me perturbou. Ele era alto, vestindo um sobretudo que parecia deslocado naquela noite morna. Seus olhos estavam ocultos sob a aba de um chapéu abaixado, e sua respiração era pesada, quase agitada. Boa noite, cumprimentei, tentando dissipar a sensação de desconforto que começava a se instalar. Ele não respondeu de imediato, apenas indicou o destino no aplicativo. O caminho nos levou por ruas cada vez mais isoladas, afastando-nos das áreas urbanas. O silêncio dentro do carro tornou-se quase tangível, interrompido apenas pelo ronco suave do motor. Enquanto dirigia, comecei a notar movimentos sutis no banco de trás. Às vezes, parecia que sombras inquietas se contorciam nas bordas do meu campo de visão. Uma sensação incômoda se apoderou de mim, mas hesitei em questionar o passageiro sobre isso. Conforme nos aproximávamos do destino, a atmosfera dentro do carro tornou-se mais pesada. O passageiro começou a murchar no banco traseiro, tornando-se quase uma silhueta indistinta. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha quando olhei no retrovisor e vi seus olhos brilhando de maneira anormal. "Pare aqui", ele sussurrou, indicando um beco escuro e deserto. Relutante, parei o carro. Ele saiu, deixando apenas a porta entreaberta. O ar ao redor parecia carregado de eletricidade estática, e o som de passos distantes ressoava no beco vazio. Decidi esperar, olhando para o retrovisor. Foi então que percebi que não estava sozinho no carro. Uma sombra indistinta estava agora no banco de trás. Uma presença que eu não conseguia ver claramente, mas que sentia como uma ameaça iminente. O medo tomou conta de mim quando a sombra começou a sussurrar palavras indistintas, uma cacofonia de murmúrios perturbadores. Eu tentava manter a calma, mas a tensão no ar era quase tangível. Quando o passageiro finalmente voltou, sua figura parecia mais difusa, como se ele fosse parte da própria noite. "Obrigado pela carona", ele disse, pagando a corrida como se nada estranho tivesse acontecido. Dirigi-me dali o mais rápido possível, deixando para trás o beco sombrio. A sensação de alívio foi temporária, pois ao chegar em casa, percebi que algo havia mudado. A sombra que estava no banco de trás agora parecia seguir-me, uma presença indesejada que se recusava a ser ignorada. Desde aquela noite, meu carro tornou-se um território assombrado. As sombras continuam a sussurrar palavras indistintas, e os olhos brilhantes do passageiro persistem nos cantos escuros da minha mente. Cada vez que aceito uma corrida noturna, a lembrança daquela noite me assombra, e eu me pergunto se o desconhecido é de fato mais próximo do que gostaríamos de admitir. Aquela noite estava destinada a ser mais uma série de corridas como motorista de Uber, mas algo sobre a chamada que recebi levantou um pressentimento sutil, uma inquietude que se instalou no fundo da minha mente. O endereço do passageiro era uma área residencial remota, com ruas estreitas e mal iluminadas. Ao chegar ao local, a ansiedade que senti inicialmente só aumentou. Uma casa isolada, com janelas escuras, e uma aura que não se alinhava com a típica animação de quem chama um carro à noite.
Mantive a cautela, restringindo-me ao papel de motorista profissional, mas algo no ar provocava uma sensação de apreensão. O passageiro saiu da casa com pressa, vestindo um casaco que parecia pesar sobre seus ombros. Seu rosto estava meio escondido sob uma gola levantada, tornando difícil discernir seus traços. O silêncio entre nós era quase tangível enquanto ele entrava no carro, e a jornada começou. O aplicativo indicava um destino longe do centro da cidade, em direção a áreas mais remotas e menos frequentadas. Durante o trajeto, uma neblina começou a se formar, obscurecendo a visibilidade e ampliando a sensação de isolamento. O frio que penetrava o veículo criava uma atmosfera gélida, contribuindo para a crescente tensão. Conversar com o passageiro era como extrair palavras de um fantasma. Suas respostas eram curtas, evasivas, e eu podia sentir que algo o incomodava profundamente. Olhei pelo retrovisor e, por um breve momento, juraria ter visto seus olhos brilhando de uma maneira estranha, como se refletissem uma luz interior inquietante. À medida que nos afastávamos da civilização, a paisagem tornava-se mais desolada. Estradas vazias, árvores retorcidas e um silêncio que ecoava na noite. Em certo ponto, a neblina ficou tão densa que a estrada à frente se tornou quase invisível. Foi quando ele pediu para parar. O local indicado era um ponto isolado, cercado por uma floresta espessa. A neblina criava uma aura fantasmagórica ao nosso redor. Ele pagou a corrida e saiu do carro com pressa, desaparecendo na escuridão das árvores. Enquanto eu observava, uma sensação estranha de desassossego me envolveu. O silêncio ao meu redor era quase ensurdecedor, e a neblina parecia ganhar vida própria, contorcendo-se como sombras dançantes. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade inquietante. Decidi não esperar por muito tempo, mas enquanto me afastava, algo chamou minha atenção. Figuras indistintas moviam-se entre as árvores, como sombras que não deveriam existir. Uma sensação de terror gelou meu sangue e acelerei o carro, deixando para trás aquele lugar macabro. Desde aquela noite, cada vez que olho para o retrovisor, me pergunto sobre aquele passageiro misterioso e o que ele deixou para trás naquela floresta enigmática. O desconhecido muitas vezes se revela nas entrelinhas de nossas vidas, e cada curva da estrada pode esconder segredos que desafiam nossa compreensão do mundo. Aquela noite, a lua escondia-se por trás de nuvens escuras, lançando sombras sobre a cidade enquanto eu, um motorista de Uber, começava minha jornada noturna. Recebi uma chamada de um endereço em uma parte mais afastada da cidade, um local que já tinha me deixado desconfortável em ocasiões anteriores. Ao chegar ao destino, deparei-me com uma casa isolada, afastada do restante da vizinhança. As janelas estavam quase todas apagadas, e o silêncio que pairava era quase palpável. Eu hesitei por um momento, mas a necessidade de cumprir meu trabalho, e acreditando que poderia ser apenas minha mente conspirando contra mim, decidi seguir em frente. O passageiro saiu da casa com uma pressa que era mais do que evidente. Ele parecia nervoso, com olhos inquietos que evitavam o contato visual. Uma sensação desagradável cresceu dentro de mim, mas, mais uma vez, eu ignorei os instintos. Ao entrar no carro, a atmosfera era tensa. O passageiro indicou o destino no aplicativo e o caminho nos levou por ruas cada vez mais isoladas. A névoa começou a se formar, reduzindo a visibilidade e criando uma aura de suspense. Tentei iniciar uma conversa, mas as respostas do passageiro eram monossilábicas e evasivas. Olhando pelo retrovisor, notei que ele mantinha os olhos fixos na janela, como se observasse algo além do vidro. A sensação de desconforto continuava a crescer. À medida que nos distanciávamos da cidade, a névoa tornava-se mais densa
engolindo as luzes dos postes à nossa volta. Estradas vazias se estendiam diante de nós, e o silêncio era interrompido apenas pelo zumbido constante do motor. O destino final indicado estava em uma área remota, um lugar onde a civilização parecia ter sido deixada para trás. O passageiro pediu para parar em uma encruzilhada no meio do nada, onde a escuridão era total e a névoa envolvia o carro como um manto sinistro. Ao pagar a corrida e sair apressadamente, percebi que o local estava envolto em uma quietude sobrenatural. O som de meus próprios passos parecia ecoar de maneira estranha. Ao observar o passageiro desaparecer na escuridão, tive a nítida sensação de que algo estava à espreita nas sombras. Algo que não pertencia a este mundo. Ao acelerar para longe daquele local desolado, uma sensação de alívio momentâneo tomou conta de mim. Contudo, à medida que refletia sobre a experiência, uma inquietante pergunta permanecia na minha mente. Quem era aquele passageiro e o que ele estava fazendo naquele lugar isolado? Desde aquela noite, a névoa densa da encruzilhada parece persistir em minha memória, evocando a lembrança de algo incompreensível e sobrenatural. Cada vez que aceito uma nova corrida noturna, não consigo evitar a sensação de que o desconhecido está sempre à espreita, oculto nas entrelinhas da cidade que pensamos conhecer tão bem. O mundo noturno, com suas sombras e mistérios, revela-se como um território fértil para o inesperado, onde o medo pode se materializar nas formas mais obscuras da imaginação.